Meu primeiro projeto com Flaras 2. Antes de iniciar o projeto, vamos fazer algumas recapitulações de conceito. O Flaras 2 trabalha com o marcador, que está aqui, e pontos em volta dele. Em cada ponto eu posso colocar uma ou mais cenas. Significa que eu posso colocar uma cena em um ponto e as outras cenas ficam empilhadas. Ao clicar com o mouse nesse ponto, nós poderemos trazer as cenas uma a uma no sentido de avanço ou de retrocesso. Isso dá uma potência grande ao projeto, uma vez que eu tenho muita informação em volta deste marcador. Continuando a recapitulação, nós temos as principais características do ambiente Flaras. Por exemplo, as medidas estão em milímetros, os ângulos estão em graus, né? As translações são positivas no sentido das setas, os ângulos são positivos usando a regra da mão direita, ou seja, bota o polegar no sentido da seta e os dedos, os 4 dedos indicam a rotação positiva. Ângulo negativo é ao contrário. As escalas podem variar bastante, de valores de 0,01 ou menos até valores muito altos de 100 ou mais. Isso é necessário para que possamos testar objetos feitos por outras pessoas que podem ser muito grandes ou muito pequenos. O som tem que estar no formato MP3, com qualidade baixa para não sobrecarregar a aplicação online, e as coordenadas, a gente já viu, são X, Y e Z, sendo o Z perpendicular ao marcador. Com isso, podemos entrar no nosso projeto. Eu venho aqui, coloco o marcador, ele já aparece com a base branca aqui em cima. Eu tenho que clicar em 2 lugares, na câmera, para fazer com que o movimento acompanhe a minha mão, né, o espelhamento. E aqui no primeiro marcador perto da câmera, clico aqui, que é para dar persistência, ou seja, o projeto vai, se acontecer a partir dali, eu fico com as mãos livres. Com isso eu posso iniciar. Bom, no marcador presente, eu tenho esse elemento que é a operação. Eu sempre vou clicar na operação que vai chamar os elementos que eu posso utilizar em cada caso. Clico aqui, ele diz que eu quero adicionar um ponto. Ele adicionou um ponto. A partir daqui eu tenho habilitada, né, o nome aqui. Se eu quiser, posso chamar esse ponto onde eu vou colocar o meu avião, é o caso. Dou um Enter, ele já diz que aquele ponto é o ponto do avião. Eu posso ter cenas, a minha cena vai ser um avião também. E eu posso, por exemplo, colocar aqui no Z, que é o verde, 20, e ele vai subir. Tá? Então o ponto Z já subiu 20, ou 2 centímetros, ou 20 milímetros. A partir daqui, eu estando no ponto, né, se eu estiver fora do ponto, eu clico nele. Está no ponto, eu clico novamente para trazer o peço no ponto, ou seja, eu vou colocar cenas. Ao clicar, ele diz que tipo de cena eu quero pôr. Um objeto, uma textura, um vídeo. No nosso caso é um objeto D, clicando aqui, ele vai pedir para eu indicar onde é que está o objeto no meu computador. Como eu já fiz uma carga prévia, eu baixei lá do armazém 3D, clico nele e mando abrir, e aí você tem o avião aparecendo aqui. Como o avião é muito grande, ele cobriu a cena toda, eu sei que ele 10% funciona bem, eu venho na escala que está aqui e ponho, então, ponto 1. Ponto 1, Enter. Ponto 1, Enter, se não dá Enter não funciona. Ponto 1 de novo, Enter. O avião apareceu, só que ele está perpendicular ao plano, eu tenho que movê-lo. Então eu coloco o meu polegar no eixo X e vou fazer uma movimentação, ele vai ficar na horizontal. Para isso eu venho no eixo X aqui e dou 90 graus e ele faz a movimentação. Pronto, já tenho o meu projeto, poderia parar por aqui, mas vamos aproveitar e fazer um pouco mais. Eu gostaria, por exemplo, de fazer que esse meu avião voasse, então eu tenho aqui eu tenho então posicionamento, aqui eu tenho a parte sonora, que daqui a pouco nós vamos colocar, eu tenho aqui de onde veio o avião, eu tenho aqui a animação e eu tenho aqui mudança de posição da cena, não é o caso. Então voltando para a animação, eu clico em animação, ele já começa a se mover. Ponho propriedades e aí eu posso dizer, por exemplo, que eu quero que mova em volta de Z, que é aqui, né? E eu posso falar que eu quero um deslocamento. Como a minha base aqui tem na faixa de 100, 80, né, 80 a 100 milímetros, eu vou botar 200 milímetros aqui, né,
para que ele possa ser deslocado. Não foi 2.000, foi muito, 200, aí ele aparece. Né? Então posso fechar e o avião já está voando, mas ele está muito baixo. Eu venho aqui e digo que ele vai funcionar no meu ponto, por exemplo, que estava a 20, eu posso deixar ele com 80. Né? Posso também levantar a cena. E clico na cena, o avião aparece então voando lá em cima. Né? Poderia deixar a cena embaixo, o ponto embaixo e levantar a cena. Bom, agora eu posso, por exemplo, colocar um som e depois disso eu vou fazer o salvamento aqui, ó, Save As, e depois eu termino o projeto. Vamos botar um som aqui. Eu tenho um áudio já previamente baixado. Novamente vou lá, busco o meu áudio, que é um som de avião, mando abrir e mando repetir. Né? Então o avião vai ficar girando aí. Tá certo? Cabe salientar que esses elementos são auxiliares no projeto, portanto, eles vão desaparecer na hora que a aplicação for disponibilizada. Vindo aqui, eu ponho Save As, né? E aí Flaras Project, avião, né? Na minha área de trabalho, salvar, tá ok, posso desligar ou fechar a minha aplicação. Não, a rigor eu salvei e fechei, mas eu poderia, por exemplo, ter publicado. Então vamos voltar a minha aplicação que está aqui salva já aqui, ó. Clico novamente nela, ela abre, tá certo? Aí eu tenho a minha aplicação novamente aberta, coloco o meu marcador, tá aqui o avião. Opa, tem que clicar aqui, eu clico na câmera, na persistência. Aí eu tenho aqui o marcador, o avião está mudo porque eu preciso habilitá-lo novamente. Na segunda vez entra com som, mas vamos aproveitar que está sem som. Clico aqui no File, em Publish. Agora eu vou publicar. Demora um pouquinho e ele vai ser publicado. Tá? O publicou, quer saber o nome, Flaras Project Avião Published. Tá certo isso aqui na área de trabalho, eu vou salvar assim mesmo. Né? O projeto foi salvo. Agora sim eu posso fechar a minha aplicação. Né? No caso, o projeto está aqui, ele é um projeto zipado. Eu clico aqui com o 7-zip e mando ele fazer a extração. Ele faz a extração, aparece o avião extraído aqui, ó. Eu abrindo esse avião agora extraído, ele vai ter a Flaras Application, e agora sim eu tenho os elementos. Isso aqui colocado no servidor ou no Dropbox vai viabilizar a disponibilização do elemento online, ou você pode rodar localmente. Para teste e uso local, clicando em Local Running, ele vai trazer uma página, né, na internet, porque eu uso local, eu dou permitir, clico aqui, aí aparece a aplicação, eu clico na câmera, também novamente aqui, boto o marcador na cena e está aqui o avião já voando. E o som? O som basta desabilitar usando essa lâmpada branca e eu habilito novamente. Né? Acho que clicando nele aqui, ó, ele solta. Né? Então temos aí a nossa aplicação em funcionamento. Né? E vamos terminando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Né? Fizemos então nosso primeiro projeto e nos encontraremos em outra oportunidade.